Ora, bom dia! Hoje é dia 16 de 10 de 2020. Glória a Deus! Vamos fazer uma pequena oração, depois vamos ler o hino da Igreja Evangélica. Com licença. Shikarabarabara Ramashoriabada Manashakanabada Mitia Muria Rishoromanini. Então vamos ler o 263. Eu já venci em nome de Jesus, que morreu, aleluia, que morreu por mim na cruz. Eu vi o seu rosto numa visão que Deus me deu, ensanguentado, coroa de espinhos cravada na sua testa. Eu tenho ali no quintal uns espinhos parecidos com aqueles que puseram na cabeça do Senhor Jesus. E ele estava a sofrer em todo ensanguentado. Glória a Deus. Então vou ler outra vez. Eu já venci porque ele ressuscitou. Morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Agora eu conheço a verdade de Deus, e a verdade te libertará. Se receberes, como eu disse Jesus, eu te recebo como meu Rei, Senhor e Salvador. Jesus está contigo, Ele vive em ti, naqueles que já o receberam como Salvador. Ele jamais te abandonará. Deus é fiel. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é justo. Ele é bom. É um Deus de paz e de amor. Libertador. A raiz de Davi. Leão de Judá. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Agora eu conheço o Filho de Deus. E o Filho já me libertou. Ele está comigo. Ele vive em mim. Com seu sangue, Ele me libertou. Aleluia. O título desta mensagem de hoje é Nós o amamos a Ele, a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, porque Ele nos amou primeiro. Glória ao Senhor. O amor de Deus é uma energia viva e atuante. Glória ao Senhor. Isto é baseado em 1 de João 4, 18, 19. Agora vamos ler também Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao 5. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. O desejo do Espírito Santo é dar-nos saúde, sabedoria para comer e beber, etc. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Podemos dizer, Pai Celestial, ajuda-me a ter grande gozo, grande alegria quando cair em várias tentações. Livra-me de cair em tentação, como diz a tua palavra, no Pai Nosso. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então devemos, na tentação, ter fé. E a fé que Deus nos deu é poderosíssima. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Repetindo, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência.
Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Não podemos dizer a Deus: Pai, faz que a minha paciência tenha uma obra perfeita, para que eu seja perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, é quando todos temos falta de sabedoria, mas eu creio que o Santiago refere-se à palavra de Deus. E também o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Repetindo, e se algum de vós tem falta de sabedoria, não fique aflito, peça a Deus. Não podemos dizer: Pai, dá-me a tua sabedoria, ajuda-me a ser um verdadeiro cientista do teu reino. Repetindo, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, Pai, acredito, podemos dizer: Pai, acredito que tu me estás a dar uma grande abundância de sabedoria e tu não vais lançar isso em rosto como os homens fazem, mas vais-me dar como o pai ao filho, e assim como o professor ensina às crianças no início da escola. Glória ao teu santo nome. Tiago 6-8. Peça, porém, com fé. Podemos dizer a Deus: Pai Celestial, eu peço-te com fé, em nada duvidando. Amém, Pai. Repetindo, peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. O que duvida é como se fosse uma onda que vai e vem, mas nós temos que firmar-nos na palavra de Deus, não ser como uma onda, mas como uma rocha que fica firme, mesmo na praia. Repetindo, peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. O outro versículo: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Nós devemos ser constantes, firmados na palavra de Deus. Glória ao Senhor. Tiago 3:2-5. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. É claro que somos imperfeitos. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Ou seja, nós devemos sempre falar o que Deus fala, o que Deus diz, o mesmo que a Bíblia diz. Repetindo, porque todos tropeçamos em muitas coisas e, aliás, se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refriar todo o corpo. Glória ao Senhor. Estou-me a lembrar do José, filho de Jacó. Ele estava como criado na casa do capitão da guarda do rei e o capitão o meteu a servir. Só ele não podia usar a mulher do capitão, mas a mulher do capitão queria ter relações com o José, mas ele não quis. Ele refriou todo o seu corpo. Vou repetir o versículo: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Então José era perfeito e poderoso para também refriar
todo o seu corpo. Outro versículo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Então, também nós devemos falar a palavra de Deus, que é como um freio para que o corpo não leve a melhor e não faça coisas que não deve fazer. Outro versículo. Vê também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Então a palavra de Deus também é como um leme no navio. E atualmente há navios muito mais poderosos, né? Muito maiores, em comprimento, etc. Outro versículo. Assim também a língua é um pequeno membro. Então a palavra de Deus também é como uma língua, né? Então a nossa cabeça, o nosso espírito tem que estar cheio da palavra. São Paulo diz, cheios do espírito, falando entre vós. Então temos que usar a língua dirigida pelo Espírito Santo e devemos estar cheios da palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. Também, como diz aqui em cima, por todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, ou seja, a palavra é como um fogo. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A palavra de Deus é uma semente, é poderosíssima, porque se transforma numa grande árvore. A Mateus 5, 44 e 48. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva deixa sobre justos e injustos. Eles vão ter que dar contas no futuro, mas por enquanto o sol é para todos, o ar é para todos, a chuva é para todos. Outro versículo. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fareis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, o que é que significa a palavra perfeito? Significa... é um adjetivo sem defeito, físico ou moral. Pode ter outro sentido, é exemplar. Perfeito quer dizer que é exemplar, que é belo, que é formoso, que é magistral, que é completo, é hábil. Perfeição é um substantivo feminino, execução perfeita, ou seja, Deus executa as suas obras de forma perfeita. Perfeição é um acabamento. Imaginemos uma mesa polida, pintada ali, com acabamento perfeito. Perfeição quer dizer também pureza,
e também pode querer dizer formosura. Perfeitamente é o advérbio, que está junto ao verbo, de modo perfeito, muito bem acabado, de acordo com o plano, com o desenho. Glória ao Senhor. Então podemos orar a Deus. Eu, porém, vos digo, disse São Mateus, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Portanto, amar os nossos inimigos é agir perfeitamente, de modo perfeito, de acordo com a palavra de Deus. Bendizei os que vos maldizem. Ora, se aquele que nos maldiz é uma terra onde vamos semear ou bem ou mal. Ora, ao bendizermos os que nos maldizem, nós estamos a semear boas coisas. Por exemplo, eu tive um indivíduo com o qual trabalhei que ele era muito mau, vamos dizer assim, não me tratava bem. Então eu comecei de manhã a dizer-lhe bom dia, amigo, e depois dizia o nome dele. Ao fim de pouco tempo, talvez uma semana ou assim, o homem mudou, começou-me a tratar bem e isto é o resultado de bem dizer os que nos maldizem e nos fazem mal, né? Mas também aos que os odeiam. A pessoa odeia o outro porquê? Porque o diabo usa para dizer palavras, para fazer coisas que chateiam o outro. O alvo do diabo é fazer que as pessoas não se deem bem uns com os outros. Às vezes é a esposa, outras vezes é o marido. E orai pelos que vos maltratam. Então, ajuda-nos, Pai, a orar pelos que nos maltratam. Ajuda-nos a bendizer os que nos maldizem. Ajuda-nos a fazer bem aos que nos odeiam. E ajuda-nos a orar pelos que nos maltratam e pelos que nos perseguem, às vezes com palavras ou brincadeiras que não estão de acordo com a palavra de Deus. Para quê? Para que sejais filhos do vosso Pai, com licença, que está nos céus. Como vimos acima, um filho de Deus deve estar cheio, deve estar cheio do amor. O que é o amor? Já disse acima, o amor de Deus é uma energia viva e atuante. É como uma semente, talvez, que vai crescendo, crescendo, e a pessoa consegue depois amar as pessoas que nos maltratam, etc. Depois o outro versículo, porque faz que o seu sol, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Como Deus é amor, então Ele quer que também manifestemos esse amor que Ele pôs em nós pelo seu Espírito Santo. Então, como nós vimos, o amor é ativo, o amor é uma força, uma energia. A palavra de Deus diz enchei-vos do Espírito, enchei-vos do amor do Espírito Santo. Aleluia, glória ao Senhor. Portanto, nós já vimos, esta é a terceira vez, o amor de Deus é uma energia viva e atuante que Deus nos deu através do seu Santo Espírito. Então, a palavra diz, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do amor do Espírito. Aleluia, glória ao Senhor. Então, estávamos a orar, vamos orar ainda. Obrigado, Pai, que tu fazes que o teu sol, visto que tu és amor, o teu sol se levante sobre maus e bons, e a tua chuva deixe sobre justos e injustos. Porque Deus é amor, Deus não
não resiste ao mal, mas vence o mal com o bem. O outro versículo: pois se amardes os que vos amam, galardão tereis. Vamos dizer, Pai, se nós amarmos os que nos amam, é como estar a semear numa terra que já está semeada de amor. Não fazem os publicanos também o mesmo? Até as pessoas que são amigos, mas não nasceram de novo, também agem assim, amam os que os amam. Porque não nasceram de novo, fazem uma coisa que é normal entre os ímpios também. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fareis demais? É como eu disse, é como semear amor numa terra que já está semeada de amor. Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Glória ao Senhor. Vamos ler em Mateus 21:16. Disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lês pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? Glória ao Senhor. Vamos ler aqui em 1 Coríntios capítulo 2, começando no 1. E eu, diz São Paulo, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Nada me propus saber. A intenção de Paulo não era falar de várias coisas, mas sim do Senhor Jesus Cristo e este crucificado e que ressuscitou, claro. É como São Paulo diz no outro capítulo: e eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Ou seja, fisicamente ele não se sentia forte. Há uma altura em que o Senhor lhe disse: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Verso 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas. A intenção de Paulo não era persuadir, não era convencer, era dizer a verdade. Repetindo, 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. A sabedoria humana nada adianta, né? No caso do Senhor Jesus Cristo. Mas em demonstração de espírito e poder. Não consistiram, ou seja, aquilo que Paulo pregava era uma manifestação do Espírito de Deus e do poder de Deus. Não podemos dizer, Pai Celestial, que eu fale demonstrando o teu Espírito e o teu poder e a revelação e inspiração do Espírito Santo. Verso 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então podemos dizer, Pai, faz que a nossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, porque há falsos cientistas que não se baseiam na tua palavra. Vou repetir o 5.
para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então podemos dizer: Pai, faz que a minha fé não se apoie na sabedoria dos homens, faz que a minha fé se apoie no teu poder, que é infinito. Glória ao Senhor. Verso 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, que se matam, fazem guerras, são usados pelo diabo uns contra os outros. Devemos dizer a Deus: Pai, ajuda-me a falar a sabedoria, a tua sabedoria, entre aqueles que são teus filhos e que já são perfeitos na tua palavra. Faz que falemos a sabedoria entre os perfeitos, a tua sabedoria, Pai. Não porém a sabedoria deste mundo. Não devemos dar aos outros, pregar, ensinar a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. A sabedoria deles é uma sabedoria humana. E a palavra de Deus diz que devemos, a palavra de Deus deve ser então vamos ler aqui em Provérbios 18, 21, aliás 20, o versículo 20. Glória ao Senhor. Do fruto da boca cada um se fartará. Cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua, como o Santiago também dizia há bocado, como nós lemos há bocado. A morte e a vida estão no poder da língua. Se a língua é poderosa, é santa, está ligada com o Espírito, que deve ser santo. E aquele que ama comerá do seu fruto. Nós devemos amar a nossa língua, né? Ou seja, amar a língua é amar a si mesmo, amar o seu corpo, cuidar dele, alimentá-lo corretamente. Vou repetir. 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Portanto, a língua é quase como uma árvore também, né? Verso 22. Aquele que encontra uma esposa acha-o bem. Então devemos orar pela esposa, devemos ensinar-lhe a palavra de Deus e levá-la a receber Jesus como Salvador e a ser cheia do Espírito Santo, que é o amor, cheios do amor. O amor é verdadeiramente influente, poderoso. Aquele que encontra uma esposa acha-o bem e alcança a benevolência do Senhor, a bondade do Senhor. Obrigado, Pai. Peço com a minha esposa. 23. O pobre fala com rogos. Roga, peço-te isto e aquilo. Mas o rico responde com dureza. Então podemos dizer a Deus: Pai, eu não sou pobre, sou rico, mas devo agir, o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, como lemos há bocadinho. Como tu, Pai Celestial, comandas o sol e a chuva e o ar sobre os maus e bons. Verso 24. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Vamos dizer a Deus: Pai, obrigado pelos meus amigos, ajuda-me a orar por eles para que se convertam. Mas eu creio
e recebo-te a ti, Jesus querido, como um amigo mais chegado que um irmão. Tu morreste por mim, ressuscitaste, estás a trabalhar em meu favor, a interceder, ó Pai, por mim. Obrigado, Pai. Glória ao teu santo nome. Amém. Vamos ainda ler em 1 Coríntios 2, verso 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, podemos dizer, Pai Celestial, ajuda-me a falar a tua sabedoria que ficou escrita e que o teu Espírito Santo nos ensina. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, que foi revelada, este mistério do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador glorioso. 7 ainda. Mas falamos sabedoria, a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Amém. Glória a Deus. Podemos dizer, Pai, obrigado porque tu me ajudas a falar a tua sabedoria, oculta em mistério. Tu ordenaste antes dos séculos para nossa glória, para verem o teu poder em nós. Aleluia. Verso 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Os grandes cientistas, mas que se põem contra Deus, eles não conheceram esta sabedoria que vem de Deus. Então podemos dizer, Pai Celestial, ajuda e faz que se convertam os príncipes deste mundo, para que eles conheçam a sabedoria que vem de ti, Pai. Shikarabarabara Shanine 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E como é que nós amamos a Deus? Temos que receber Jesus Cristo, o seu Filho amado, que morreu por nós, ressuscitou, está vivo, aleluia. Verso 11. Porque a qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem? O espírito do homem, desde pequenina, criança, habitua-se a andar com o pai, a mãe, os amigos, e como diz aqui, vamos orar, Pai, obrigado porque os homens sabem as coisas do homem, o espírito do homem sabe as coisas do homem, que está no corpo, né? O espírito. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então podemos dizer, Pai, obrigado. São Paulo diz encher-vos do Espírito, isto também se pode referir a encher-se das tuas coisas. Ninguém sabe as coisas de Deus, mas o Espírito Santo nos enche das tuas coisas, da tua sabedoria. Verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Eu não recebo o Espírito do mundo, Pai. Vamos dizer, orar. Mas o Espírito provém de Deus. Obrigado, Pai. Eu recebi o Espírito que proveio de Ti. E Ele me tem dado a conhecer, lendo, para que pudéssemos conhecer, nos é dado gratuitamente por Deus. O Espírito Santo nos enche de tudo o que Tu nos dás, Pai. Verso 13. As quais também falamos, não com palavras
Vamos dizer a Deus: Pai, ajuda-me a falar não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas ajuda-me a falar com as coisas que o Espírito Santo ensina. Amém, Espírito Santo. Etc. Comparando as coisas espirituais com os espirituais. Ou seja, nós devemos ler a palavra de Deus e o Espírito Santo vai nos falando e temos que falar sempre de acordo com o que está escrito e não ir além do que está escrito. Verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Vamos dizer, Pai Celestial, quando era um homem natural, não tinha recebido Jesus, não tinha nascido de novo, eu não compreendia. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, não compreendia as tuas coisas, Pai, porque me pareciam loucura, etc. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, o espírito da pessoa que não nasceu de novo está cego, não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque agora nós compreendemos porque o Espírito Santo nos ensina, nos enche da sabedoria de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém conhece a mente de Deus. Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver o que significa a palavra discernir. Discernir é um substantivo feminino, não, desculpa, é um verbo transitivo e quer dizer reconhecer distintamente, a distinguir com certo, julgar criteriosamente, glória ao Senhor, discernir. O substantivo masculino discernimento é o acto ou efeito de discernir. É a operação do espírito que distingue as coisas. É um critério, é um juízo, é uma apreciação. Glória ao Senhor. Aleluia. Agora vamos ler Atos 5, começando no verso 15. No 14, vamos no 5:14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Verso 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos fariseus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Encheram-se de inveja porque eles não conseguiam fazer isto e pensavam que eles eram melhores. Então vamos continuar, ainda vamos ler o 18. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora,
disse: os anjos também ajudam a obra de Deus, glória ao Senhor. O anjo, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. Podemos dizer a Deus: Pai, envia este teu anjo para que abra as portas com que o diabo está a querer prender a tua igreja e a mim. E por isso dizemos: fora, diabos, no nome de Jesus. E o anjo tirou-os para fora e disse, verso 20, ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem do templo. Verso 22. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão. Disse no templo, mas não era. Mas, verso 22. Mas tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão e voltando-lhe anunciaram, dizendo, verso 23. Verso 23. Aleluia, glória a Deus. Então vamos continuar aqui no versículo 23. Dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança. Glória a Deus. E os guardas que estavam fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos, estavam admirados acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes dizendo, eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo, estão ensinando ao povo. Verso 26. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque tinham medo de ser apedrejados pelo povo. Verso 27. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente, que não ensinasseis nesse nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, e eis que encheis Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Pois, e eles é que eram os culpados, não é? Verso 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecerem a Deus do que aos homens. Vocês são homens, mas Deus disse-nos para ir. Verso 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Quem era o Deus? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Repetindo o 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Vocês é que são os culpados. 31. Deus, com a sua destra, o elevou príncipe e salvador. Aleluia. Que a mão de Deus esteja sobre mim e sobre os que ouvem este vídeo. Amém. Vou repetir o 31. Deus, com a sua destra, o elevou príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Podemos dizer, Pai, dá-me o arrependimento e a remissão dos pecados. Amém. Obrigado, Pai. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então devemos obedecer ao Espírito Santo
fazendo o seguinte, recebendo Jesus como Salvador, como eu fiz. Jesus, eu te recebo como meu Salvador, etc. E a partir daí Deus deu-me um emprego novo, fui ganhar 4 vezes mais e até agora Deus tem-me abençoado. Glória ao Senhor. E vai continuar a abençoar. Verso 33. E ouvindo eles isto, sem enfurecido, liberaram matá-los. Verso 34. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes, homens israelitas, aquatlai-vos a respeito do que haveis de fazer estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, este homem sabia de história, da história recente, dizendo ser alguém, e a este homem se juntou o número de uns 400 homens, o qual este Teudas, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Verso 37. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. O dia do alistamento fez-me lembrar quando Maria teve que ir a Belém e Jesus nasceu em Belém. 37. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este Judas pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, deixai estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Então ele estava aqui a demonstrar que Jesus podia ter ressuscitado. Verso 30. Verso 39, aliás. Mas se esta obra é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Verso 40. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Sim, açoitaram-nos, possivelmente ninguém sabia, né? Mas retiraram-se depois da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Verso 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Glória ao Senhor. Vamos ler em Filipenses, capítulo 3, começando no verso 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão, etc. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Vamos dizer, Pai, ajude-nos a servir-te em espírito e a alegrarmos-nos em Jesus Cristo e a não confiarmos na carne. Ainda que também podia, Paulo diz ele, ainda que também podia confiar na carne, seja na mente. Ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, em pequenino, né? Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim,
hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Verso 6, segundo o zelo fui perseguidor da igreja. Depois o Senhor Jesus apareceu-lhe quando ia para Damasco. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas mesmo isso não lhe servia para salvação nem justificação. Somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, etc. Ressuscitou. Mas o que para mim era ganho, o que ele considerava ganho, reputei-o por perda, por Cristo. Verso 7. Mas o que para mim era ganho, eu tive-o em conta de perda, para ganhar a Cristo. Cristo é muito melhor do que qualquer esforço religioso. E na verdade tendo também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Podemos dizer, Pai, ajuda-nos a crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Verso 8. E na verdade tendo também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Obrigado, Jesus, tu és o meu Senhor. Pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, como escória, para que possa ganhar a Cristo. Não devemos pôr a nossa confiança nas coisas que tínhamos antes e que pareciam muito importantes. Só Cristo. Cristo é mais importante do que todas as coisas. Verso 9. E sendo achado, diz São Paulo, sendo achado em Cristo, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem de Cristo pela fé, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Deus nos considera justos, justificados pela fé na proteção do Senhor Jesus Cristo, na salvação dele, amém, na cura, etc. Para conhecê-lo, diz São Paulo, e à virtude da sua ressurreição. Devemos dizer, Pai, obrigado, ajuda-me a conhecer a virtude da ressurreição do teu Filho amado e a conhecer a comunicação de suas aflições, como tu mostraste em visão o rosto do teu Filho amado, sendo feito conforme a sua morte. Vou ler o versículo. Revela-nos, Espírito Santo. Peço, recebo e agradeço. Para conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição e à comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Verso 11. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Cristo nos prendeu e nos elegeu, ajudou, etc., para nos poder dar-nos um corpo novo, a salvação completa. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, ele deixou para trás tudo aquilo que ele era, perseguidor da igreja, etc. E avançando para a questão diante de mim, o 13 outra vez. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, agora que eu tinha nascido de novo, prossigo para o alvo,
pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos somos perfeitos, estamos perfeitos porque estamos em Cristo, estamos justificados, estamos libertados, curados. Conforme Efésios 1:3 diz que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Amém. Espírito Santo. Verso 16. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Vamos agora ler em Colossenses 1, começando no 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, diz São Paulo, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Ou seja, ele andava aflito por todo o lado, perseguições, apedrejaram-no, morreu, etc. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a Igreja. Verso 25. Da qual Igreja eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida. Podemos dizer, Pai, ajuda-nos a ser também ministros, segundo a tua dispensação, que nos concedeste, para ajudarmos a Igreja, para anunciarmos o Evangelho, para cumprir a tua palavra. O mistério que esteve oculto para cumprir a palavra de Deus e o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aleluia, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Devemos dizer a Deus, Pai, obrigado, tu quiseste fazer conhecer as riquezas da tua glória, deste mistério da vinda do Senhor Jesus Cristo entre os gentios. Este mistério é Cristo em nós, esperança da glória. Obrigado, Pai, por nos teres feito nascer de novo. Aleluia. Shikarabarabaraxonini. O 27 ainda. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, esperança de termos um corpo igual ao dele, etc. Verso 28. A quem anunciamos, devemos anunciar o Senhor Jesus, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem. Devemos dizer, Pai, ajuda-nos a anunciar este mistério do teu Filho amado, o verdadeiro Messias. E devemos admoestar, Pai, ajuda-nos a admoestar a todo homem e mulher e a ensinar todo homem em toda a sabedoria. Dá-nos a tua sabedoria, toda a tua sabedoria, Pai, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Ele é a cabeça da Igreja, glória ao Senhor. E para isto também trabalho combatendo segundo a sua eficácia. Podemos dizer a Deus, Pai, ajuda-nos a trabalhar e a combater segundo a tua eficácia, segundo o teu poder, que operava naquele tempo em Paulo, faz que opere também em nós, em mim, poderosamente também, Pai, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Senhor é bom. Estamos terminando, não se esqueçam de pôr lá o visto lá na mãozinha, o desenho de uma mão. E também clicarem no sininho, aquele desenho com um sino, e de se inscreverem.
e que tudo seja para a glória do Senhor. Vamos ler aqui o 264 da Igreja Evangélica. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma nova criatura. Sou um santo, até pareço e sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que Jesus diz que eu sou. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho o Filho de Deus. Tenho o diabo debaixo dos meus pés. Em nome de Jesus. Eu tenho a vitória por Cristo Jesus. Eu posso orar. Eu posso louvar e me alegrar. Posso dançar, amar e perdoar. Eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Nada é impossível para ti. Há poder naquilo que tu dizes. Se tu acreditares no coração, naquilo que tu dizes, tudo o que disseres terás, e não duvidarei de ti. Daquilo que tu dizes, tu velas sobre a tua palavra, Senhor Jesus, para fazer cumprir. A tua palavra nunca volta vazia. Ela faz o que te apraz, prospera naquilo para que a enviaste. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Vamos fazer uma oração pequena em língua. Shikarabarabara, Shanipatamana, Erishorobada, Shakonene. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco e comigo também. Tchau, amigos. No nome de Jesus. Até outro dia.